O Corinthians está com o roteiro do campeão paulista. Esse é o vídeo de hoje. A gente vai abordar um pouco da campanha do Corinthians aqui e como o Corinthians vem escrevendo o roteiro para ser campeão paulista. Like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda esse vídeo aqui para algum amigo seu corintiano, beleza? Vamos lá, gente. É o seguinte. Eu estou gravando esse vídeo no dia 10/2, tá? 10 de fevereiro. E até este momento o Corinthians tem a melhor campanha do Campeonato Paulista de 2025. O Corinthians no dia 9 bateu o São Bernardo com gols de Romero e de Memphis, com uma bela atuação, né? Foi um jogo assim bem duro, porque o São Bernardo é um excelente time, diga-se de passagem, e não é fácil jogar contra esse time. O Santos inclusive perde, alguns times como a Ponte Preta chega a perder também, e o Corinthians consegue ganhar do São Bernardo na reta final do jogo, e assim se consagra até o momento a sua classificação, né? Até o momento não, se classificou com sobras, né? Ainda falta rodadas para acabar o Campeonato Paulista. E o Corinthians ele tem alguns dos porquês de estar tendo essa melhor campanha. Tem vários porquês, na verdade, de que esse elenco está mostrando muito valor com a camisa do Timão. E eu quero listar algum desses porquês aqui para você. O primeiro deles, que no ano passado, no primeiro semestre, ele é bem ressaltado e depois ele fica um pouco apagado, é este personagem que é o Igor Coronado, muito por causa da contratação do Garro, né? E temos que ressaltar este ponto. E o Igor Coronado começa esse ano com atuações de gala, começa a tomar alguns jogos de titularidade, e ele disputou 9 jogos, né, na temporada pelo Corinthians, né, sendo 7 desses jogos como titular. Eu vou ler aqui para vocês a matéria do meu timão, tá? Ó, em 9 jogos disputados pelo Corinthians na temporada, o Coronado foi titular em 7 deles, sendo preservado apenas na estreia contra o Red Bull Bragantino e no duelo diante do Grêmio Novo Horizontino, que antecedeu o derby. Essa é a maior sequência do Coronado, time do Corinthians, desde a sua chegada, quando veio do futebol árabe com alta expectativa, mas conviveu com lesões em seu primeiro ano do clube do Parque São Jorge. Apesar da titularidade no início do ano, a tendência é que o jogador volte a frequentar o banco de reserva. Isso deve dar o retorno do Rodrigo Garro, que recuperou de tendinopatia no joelho esquerdo e voltou aos gramados no triunfo no último domingo. O Rodrigo Garro é outro jogador extra classe, né, que estava tendo alguns problemas. Ele sofreu com um problema do acidente que ocorreu com ele lá na Argentina. E aí ele teve essa tendinopatia, e então o Igor Coronado estava sendo esse jogador, esse pifador do Corinthians, né, digamos assim, junto com o Carrillo, né, que é outro meia também. E aí o Igor Coronado conseguiu se destacar, e o Igor Coronado aparentemente vai ser reserva, né, do Rodrigo Garro, que é outro jogador extremamente habilidoso que o Corinthians tem. Ou seja, o Corinthians tem 2 jogadores para a mesma posição, em que tem aquele lance de trocar 12 por meia dúzia, só que o Corinthians troca por uma boa excelência. Imagina você ter um elenco que você tira o Garro de uma partida e coloca o Igor Coronado, ambos jogando muita bola. É uma boa disputa e o Corinthians tem esse acervo a favor dele. Um dos outros fatores, de vários dele, que eu quero ressaltar aqui, é um cara que eu gosto muito, que é o Hugo, tá? Neneca. O cara joga muita bola. O que o Hugo joga de futebol, meu amigo, é brincadeira. Que jogador, que goleiro, que arqueiro. O cara joga demais da conta. Ele, inclusive, garante a vitória do Corinthians no jogo contra o Grêmio Novo Horizontino, se eu não me engano. Ele pega um pênalti contra o Palmeiras, se eu não me engano também. O cara joga demais da conta, o cara cresce nesses jogos que o Corinthians precisa dele. É um goleiro extra classe, e que, diga de passagem, tá precisando vestir a amarelinha sim. Eu gostava dele desde o Flamengo, e agora vestindo a camisa do Corinthians, parece que o cara nasceu pra jogar pelo Corinthians. É bizarro a sinergia que ele tem com o clube, com a camisa e com a torcida. Parece que o cara é corintiano, de fato, né? E o Hugo tá tendo um início de ano extremamente excelente. O Corinthians não é um time de tomar muito gol, apesar de ter uma zaga extremamente segura, né? O Félix Torres, inclusive, que tá jogando muita bola nessa zaga também. E aí é um outro ponto que eu queria entrar aqui dentro do Corinthians. O Corinthians, ele tá numa fase em que, se ele joga mal, ele ganha. Se ele joga bem, ele ganha. Se entra com time misto, ele ganha. Se entra com time reserva, ele ganha. Se entra com time titular, ele ganha.
o Corinthians está desse formato. Tá, o Thales Magno tá jogando muita bola. O Pedro Raul, gente, Pedro Raul conseguiu cravar neste ano. Vocês têm noção disso? Pedro Raul que passou um ano praticamente quase sem fazer gols e simplesmente conseguiu fazer agora. Então, essa aura em volta desse time tá sendo essencial. O elenco tá sendo muito unido. A união define esse momento do Corinthians também. A gente tem algumas peças que são fundamentais, como eu falei, como o Garro, como o Hugo, como o próprio Memphis, que é uma estrela, né, neste clube. E uma estrela maior do que esses jogadores é esse elenco todo unido. O Corinthians está num ponto que saiu agora até, quando eu estou gravando, o Garro deu uma entrevista de que teve esse burburinho de que ele tinha ficado satisfeito por causa da troca da camisa do Memphis e o Memphis agora a 10, né, que era do Rodrigo Garro, e o Garro vestirá 8, que na minha opinião é um número mais pesado dentro do Corinthians, tá? Não é a 10. 10 realmente tem uma certa história e tudo mais, mas não é a 10. O Corinthians, a 8 é a camisa mais pesada do Corinthians. E aí ele veio falar que ele ficou chateado com essa troca, que ele entende que algumas coisas contratuais e tudo mais, mas isso poderia ter sido evitado. E tanto o Garro quanto o Memphis deixam claro que isso não tem nada a ver com os jogadores. Isso tem a ver com contratos, com cronogramas que haviam sido feitos. O Memphis tinha que cumprir alguns contratos que exige que ele vista a camisa 10. Entende? Isso não foi avisado com o Garro. Então, coisas de entrelinhas que não haviam sido ditas. Então, assim, você vê que mesmo dentro desses pontos, desses probleminhas que tem, não são dentro do elenco, não é com os jogadores entre si. É coisa extracampo, é coisa fora do vestiário. Então, assim, o momento que o Corinthians vive é excelente. E agora eu quero falar sobre o Paulistão, sobre como é essencial que isso ajude o campeão, digamos assim. O Corinthians ele tem a melhor campanha do Campeonato Paulista. Nesse formato de campeonato, é extremamente importante que você tenha a melhor campanha, né? Que você esteja no topo da tabela, né? Na tabela geral. Por quê? Porque você começa a decidir os jogos em casa. E o fator casa pro Corinthians é surreal. O Corinthians, quando tá jogando na Neoquímica, a arena é surreal. O time simplesmente vai pra cima, o time não se esconde, a torcida coloca esse time lá em cima. Então, assim, é algo maluco de se ver como os caras se entregam, como os caras dão a vida. Como eu falei antes, até os reservas querem a vida pra trazer a vitória. Um cara que é muito questionado, na minha opinião, e assim, é até justo em alguns pontos, mas em outros não. É o Romero. O Romero apareceu ontem e, assim, é um cara bem criticado. Alguns chamam de jogador ruim que aparece em momentos bons, mas é o artilheiro da Neoquímica, né? Isso é inegável, não tem como apagar. E esse cara apareceu pra fazer gol. Então, assim, o Corinthians ser o líder agora é extremamente importante para que ele vise a taça. Porque ele consegue, se ele chegar no eventual final, ele consegue definir o jogo em casa. Porque vai estar jogando com a torcida a seu favor, o que pesa e muito no Campeonato Paulista. Os últimos 7 campeões do campeonato decidiram em casa. Tá? Você tem em 2019... o Corinthians, depois você tem Palmeiras, depois você tem São Paulo, e aí você tem o tri do Palmeiras, ambos decidindo em sua casa. Corinthians na Neoquímica, Palmeiras decidiu no Allianz, depois o São Paulo decidiu no Morumbi, e o tri paulista do Palmeiras é no Allianz. Então, você vê como nesse atual momento, né, digamos assim, pós-pandemia, né, apesar de 2019 o Corinthians ter sido campeão na Neoquímica, é crucial que você defina em casa, né, o jogo. A gente tem um fatorzinho um pouco fora da curva que em 2018 o Corinthians bate o Palmeiras lá no Allianz, mas como eu falei, nos últimos 7 anos isso não tem se convertido. Normalmente a melhor campanha é que de fato vence, e o Corinthians está escrevendo esse roteiro. Mais um dos motivos que eu ressalto aqui do que faz acreditar que o Corinthians vai ser campeão paulista. Memphis. Quando você tem um cara do tamanho do Memphis dentro do time, e meus amigos sabem que eu gosto muito desse jogador, como principalmente pela pessoa que ele é dentro de campo, o jogador extra classe que ele sobra aqui, tá? Ele é um jogador que sobra aqui no futebol brasileiro. Pra mim ele tá nas tops prateleiras do futebol brasileiro. Ele vive um momento bom no Corinthians, tá? Se não me engano são 20 partidas, ele tem 8 gols, eu não lembro agora o número de assistências, mas eu sei que são 8 gols até o momento. Ele cravou o primeiro gol dele ontem, na noite de ontem,
contra o São Bernardo, neste ano, o primeiro gol dele de 2025, e ele tem algumas participações em gol, ele tem ajudado o time, não só com boas jogadas, mas também com a mentalidade. Ele sempre puxa o time, ele sempre tá ali como se fosse esse capitão, de fato, tá tentando unir o grupo, até mesmo quando acontece algumas diversidades. Então o Memphis, ele é outra peça que é essencial pro atual momento do Corinthians, e eu não podia deixar de citar ele nesse vídeo. E a torcida corintiana, acho que dispensa comentários, né? O que Gaviões e o restante da torcida, o mente corintiana, os corintianos todos fazem, é surreal. Os caras lotam todo jogo. Todo jogo os caras estão presentes para dar vida, sangue, suor, gritar, ficar sem voz. E a gente tem um Campeonato Paulista que começou muito cedo por causa do calendário do ano de 2025. E os caras mesmo assim estão aqui apoiando desde o primeiro jogo. Os caras estão em cima, gritando e ajudando esse time. Então assim, a gente brinca que é o 12º jogador, né? E de fato é. Juntando com o sapão que o Corinthians consegue fazer dentro da Neoquímica Arena. É uma boa fase que o Corinthians vive. Muito se deve contra seus jogadores, muito se deve por conta da sua torcida também. Então, tudo isso me faz acreditar que o Corinthians será campeão paulista. Posso estar errado, eu posso estar gravando esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo no dia 10/2, como eu falei anteriormente. Até, se eu não me engano, no final de março é definido o campeão paulista. Se eu não me engano, no dia 27, que vai dar no final de semana. A gente já deve conhecer o campeão paulista. E na minha visão, com todo este roteiro que o Corinthians conseguiu escrever, acredito eu que seja o Timão o campeão paulista de 2025. E aí, você concorda comigo, discorda, o que você acha? Tem alguma coisa que eu falei de errado, não tem? Deixa aí no seu comentário e vamos interagir, me fala o que você achou. Beleza? Um abraço, valeu!